A sinalização de trânsito é composta por uma série de dispositivos que vão desde placas, chamadas de sinalização aéreas, até pinturas de solo, como as faixas de pedestre, indicativos de velocidade e faixas de separação das pistas em avenidas ou rodovias. Os motoristas devem ficar atentos, pois desrespeitar essa sinalização pode acarretar em multas pesadas. No caso de rodovias, as faixas contínuas entre duas pistas simples, por exemplo, indica que não é permitida a ultrapassagem. Quando a sinalização é de faixa pontilhada, o motorista pode ultrapassar, observando as condições de tráfego e de segurança. Nas vias urbanas, também há uma série de faixas que obrigam os motoristas a respeitar a sinalização. As faixas de pedestre são indiscutíveis. Tem o objetivo de garantir a travessia da via pelo pedestre em segurança. Mas, em alguns casos, motoristas desatentos invadem com os carros sobre essa faixa, atrapalhando o tráfego das pessoas. Esse é o tema do nosso quadro Trânsito e Vida de hoje e que a gente vai abordar com o nosso especialista em trânsito, Marcos Farto, que já está comigo aqui na bancada. Boa tarde, Marcão. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso quadro Trânsito e Vida. Obrigado, Carlos. Boa tarde àqueles que nos acompanham até pelas redes sociais e vamos falar sobre trânsito. Vamos falar sobre trânsito. Faixas é um tema que, assim, passa quase que despercebido, né, pelos motoristas. Você observa velocidade, você observa uma série, as placas de pare, mas essa questão de faixas, ela passa quase que imperceptível, né? O risco de todo motorista, inclusive do usuário da via pública, isso envolve ciclista, pedestre, todos aqueles que fazem parte desse cenário, acabam entrando na rotina, Carlos, e isso, para o pedestre, o risco de um atropelamento ou um sinistro, alguma coisa, é grande. Para o motorista, o condutor de um veículo, pode se envolver no sinistro, mas aí por trás disso, a infração de trânsito, que chega a níveis altíssimos, gravíssima, multiplicada por 3. E nesse combo de hoje, nós vamos explicar algumas questões. Por exemplo, coloração. Quando nós vemos em uma única via a coloração branca, é sinal que aquela via só tem um sentido. A partir do momento que nós vemos uma coloração amarela ao centro, está dizendo ao motorista que aquela via possui duas mãos de sentido, de direção. Então, isso é uma coisa subliminar que é levada ao motorista. E aí nós fizemos algumas imagens, né? Sim. Então, o comandante já separou lá algumas imagens para que aqueles que nos acompanham entendam o que nós queremos dizer. Até porque o Código de Trânsito, no artigo 80, do 80 ao 90, ele disciplina essa organização. E, às vezes, a sinalização estando comprometida, não pode imputar ao motorista uma infração de trânsito, mas não é somente a infração, é o risco de um sinistro, de uma fatalidade que pode trazer para ele um prejuízo irreversível, tanto para um como para outro. Então vamos ao vídeo. A gente vai começar então isso, Edgar, eu ia te pedir exatamente esse vídeo, que é de uma situação que envolve faixa de pedestres. Vamos ver o vídeo aí, a gente vê, esse aí é o cruzamento ali da... Roseiras com a Tiradentes. Isso, da Roseira com a Tiradentes, a gente vê ali a faixa de pedestres. Isso, esse pause aí que eu quero. Ó. Observe que a frente do veículo está imobilizada sobre a faixa de retenção. Edgar, eu vou pedir para você avançar mais um pouquinho, porque esse carro ele vai avançar sobre a faixa. Isso, aí olha só, a segunda infração. Então nós temos aqui, Carlos, duas infrações. A primeira é quando ele imobiliza sobre a faixa de retenção, que é aquela faixa branca que existe antes da faixa de pedestre. Ali já na primeira, já é infração. Já é uma infração. A primeira infração de imobilizar o veículo ou avançar sobre a faixa de retenção. A segunda, quando ele já está sobre a faixa de pedestre, é imobilizar, parar sobre a faixa de pedestre. E alguns motoristas desembarcam e deixam o veículo estacionado sobre a faixa de pedestre. E nesse cruzamento ainda tem um fator ainda mais agressivo. Por quê? Ali existe um radar e também uma câmera que faz a flagrante do avançar ao sinal vermelho. Então, quando está sendo muito comum essa situação, o motorista ele chega nesse cruzamento, nesse obstáculo, à frente existem uns 4, 5 metros de via. Então, ele avança a faixa de pedestre e imobiliza o veículo depois da faixa de pedestre. Aí ele cometeu a infração de avançar o sinal vermelho, ou seja, ele não escapa.
nessa postura que esse motorista teve, ele já teve uma infração, que foi imobilizar sobre a faixa de pedestre. Ah, mas e quanto a imobilizar sobre a faixa de retenção? Como são infrações concorrentes, ou se aplica uma ou se aplica a outra. Nesse caso, vai prevalecer parar o veículo sobre faixa de pedestre e mudança de sinal. E se ele avançasse mais uns 2 metros à frente, seria infração de avançar o sinal vermelho, mesmo que ele estivesse parado, aguardando o semáforo abrir para ele continuar o percurso. Então, ali é um combo preocupante para todos os motoristas de Marília. Então, mesmo que ele passe ali, porque é comum, eu fiquei ali cerca de 40 minutos, essas imagens eu fiz hoje pela manhã, eu fiquei cerca de 40 minutos nesse cruzamento. E houve uma recorrência muito grande de motoristas que avançaram no amarelo, né? Ali naquele local estava no amarelo o semáforo e seguiram. Se ele passar no amarelo, ele não vai ser multado por conta da faixa, por conta de passar, mas se ele parar depois da faixa, e ele pode ainda ser autuado por por avançar no sinal vermelho? Depende no momento que ele passa sobre o sensor, o laço que existe no solo, para identificar a infração de trânsito. Isso. Aquele espaço que você mencionou. Se está amarelo e ele passar e continuar e parar à frente, o sensor do semáforo não vai pegá-lo, porque ele avançou na hora que estava permitida. Então ele vai imobilizar ali à frente e não será autuado. Mas porque existe um dispositivo, um sensor. Agora, se ele avançar o sensor e imobilizar à frente, na mesma condição, a multa vai ser de avançar a fase vermelha do semáforo. Só que, de qualquer forma, ele está sob risco de ser autuado presencialmente por um agente de trânsito. Exatamente, porque ele descumpriu uma regra. Porque ele descumpriu a regra. Então, ele pode até passar pelo sensor em situação regular, mas se ele parar depois da faixa e passar um agente de trânsito, ele estará sujeito à multa. O ideal ali seria repaginar aquela sinalização, levá-la um pouco mais à frente, até porque uma questão de engenharia, ela é complicada. Existe um banco ali. De repente, o usuário do banco, ele vai avançar e entrar no estacionamento. E isso compromete a segurança viária, ou ele vai entrar no restaurante que existe ali. Então, o ideal seria avançar essa faixa um pouco mais à frente. E isso depende da questão de engenharia, logística e finanças também. Perfeito. Você quer abordar agora o vídeo de rodovia? Qualquer um que ele colocar ali, a gente aborda. Tá, então, Edgar, se você quiser colocar o último vídeo que eu te mandei, que é de um veículo transitando na rodovia, se você tiver com ele na agulha aí, pode colocar pra gente. Esse mesmo. Esse vídeo aqui, ó. Nós estamos vendo uma faixa, uma linha simples contínua branca. E isso existe, Carlos, tanto na área urbana como na rodovia. E muitos motoristas de Marília estão sendo autuados porque desconhecem o sentido dessa linha. Essa linha, ela está tipificada no Código de Trânsito, no artigo 185, inciso 1º. Ou seja, o local é sinalizado com uma linha horizontal e ela proíbe o motorista mudar de faixa durante esse percurso, porque estará colocando em risco não somente a segurança dele, como de outros ocupantes. Então ele tem que se manter nessa faixa que ele escolheu no primeiro momento, e após o momento que chega a faixa seccionada, aquela tracejada, ele pode mudar, tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, lógico, devidamente sinalizando com a seta, a luz indicadora, porque se ele não respeitar esse percurso, ele vai ser autuado, é uma infração média, 4 pontos na carteira, e isso é prejuízo. E essa linha contínua, simples, ela existe tanto na área urbana como na via rural, no caso uma rodovia. É uma outra orientação aí para os nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Aproveitando para complementar essa sua informação, no caso ali da rodovia do contorno, próximo ao Hospital das Clínicas, naquela curva, além da sinalização de solo, tem placas também indicando que você não pode fazer a transição, seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Exatamente. Inclusive, como é administrado pela Entrevias, eu enderecei um e-mail à Entrevias, porque quando essa faixa contínua acaba, você pode ver, já é logo na alça que dá acesso para o hospital. Então ela está muito em cima da alça de acesso, que induz o motorista a cometer infração. E isso não pode existir. Então ela vai findar na hora que inicia a alça de acesso. Então uma ambulância, alguém que está prestando um socorro e precisa acessar a direita na alça de acesso,
indiretamente estará sendo induzido a cometer uma infração de trânsito. Então já encaminhei um e-mail para a entrevista rever esse pedacinho, esses metros que se aproximam da alça. Perfeito. Edgar, pode colocar a outra imagem agora. Vamos colocar a foto que o Marcos encaminhou para você aí. Depois a gente coloca o vídeo número 4. Isso, esse daí. O nosso comandante é muito pronto, Ele né? é ligeiro. Essa aí, Carlos, é a chamada marca de canalização. Essa marca de canalização, em Marília, ela existe aí na Tancredo Neves com a 9 de Julho, existe ali na Sampaio Vidal com a Tancredo Neves. Para adentrar no Pão de Açúcar, no mercado Pão de Açúcar, tem essas vias, elas possuem esse direcionamento. Nas rodovias, quando nós saímos de uma alça para pegar a principal, essa faixa zebrada, né, nós podemos dizer assim, ela existe para direcionar o trânsito. Quando alguém transita sobre elas, vai cometer uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, Nossa. R$ 880 no bolso. Então, evite de cometer essa irregularidade. Respeite essa marca de canalização, porque o flagrante dela é amargo. 7 pontos na carteira, R$ 880 no bolso. Tem alguns motoristas que aproveitam esse espaço aí para avançar, para sair primeiro no semáforo. Isso, ele vai estar correndo esse risco, então, de uma multa pesada de R$ 880. Ele vai ser autuado. Vai então, mas isso eu não aprendi na autoescola. Infelizmente, não vamos culpar a autoescola, porque ela só tem 40 horas teóricas para passar 300 artigos. E o Manual Brasileiro de Fiscalização tem quase 600 páginas. Então, é muita coisa. Então, é importante a gente ter ali uma percepção, uma leitura, e o programa tem essa função de levar esse conhecimento. Por isso que a gente convida, entra no YouTube, compartilha a informação para que outros motoristas sejam preservados de ter esse prejuízo financeiro e pontos na carteira. Nós também fizemos algumas imagens, no caso eu fiz algumas imagens ontem à tarde, na Avenida Sampaio Vidal, esquina com a Dom Pedro. E a gente vai exibir agora porque são imagens que mostram motoristas comportados, que não infringiram a legislação. Então eu vou pedir para o Edgar colocar a imagem número 4, Edgar, para a gente poder ver, apesar de que tem um motociclista ali avançando. Um já dançou. Né? Mas até então ele estava no bolsão, né? Sim. Aí, nós vemos que quando o trânsito tem essa harmonia, o pedestre aguarda, inclusive, infelizmente, ali o pedestre está errado. Ele está sobre a faixa. Ele não deveria estar ali, ele deveria aguardar na calçada. Porque se um veículo de grande porte, um ônibus, vai fazer uma conversão, ele pode atingir, e não é incomum isso acontecer, causar um acidente, uma fatalidade. Então o pedestre tem a sua responsabilidade, ele deve aguardar sobre a calçada e a hora que a fase lhe permitir, ele atravessa sempre sobre a faixa, nunca na transversal. Eu tentei pegar ontem, quando eu estava fazendo essas imagens, algum flagrante de pedestre atravessando a Avenida Sampaio Vidal fora da faixa. Infelizmente, dado o horário, eu acabei não pegando. Foi bem no finalzinho da tarde, estava meio nublado e não estava com fluxo de pessoas muito grande ali na Avenida Sampaio Vidal. Mas também é uma situação bastante crítica, né? Que traz uma problemática para o motorista muito grande, porque se você tem as faixas de pedestre com sinalização, com sinais, né? Com semáforo para o carro, para o pedestre, quando ele se aventura cortando pelo meio da rodovia, ele se expõe e expõe o motorista ao risco de um atropelamento, né? Olha, isso existe, Carlos, uma preocupação enorme. O artigo 70 do Código de Trânsito, salvo engano 71, 72, eles vão afirmar que o pedestre tem a sua parcela de responsabilidade e direitos. Por exemplo, 9 de Julho com Sampaio Vidal existe um semáforo, também na Tiradentes ali existe um semáforo que é para pedestre. Quando aquele semáforo para pedestre está no verde para o pedestre atravessar, ele está, digamos assim, com toda a segurança, amparo juridicamente. A partir do momento que ele ousa atravessar fora dessa permissão que aquele dispositivo propõe, ele se torna responsável por qualquer sinistro. Então, se houver um sinistro, um acidente, esse pedestre deverá arcar com o prejuízo causado ao motorista, porque ele tem a contrapartida. Agora, é claro, o pedestre está iniciando a travessia, o semáforo ficou vermelho, ele tem o direito de concluir a travessia. Então, a lei, ela ampara tanto aquele que é mais vulnerável, como aquele que tem mais, digamos,
preservação na garantia da segurança por estar no veículo. E ainda que o artigo 26, 27, 29 do Código de Trânsito fale que os veículos maiores deverão respeitar os menores e ambos pela incolumidade do pedestre, todos devem respeitar o pedestre, isso não dá ao pedestre o direito de se achar inatingível. Ele também tem as suas responsabilidades e consequências pelo seu ato indevido e impróprio no uso das vias públicas. Eu quero registrar aqui a participação do nosso público através do nosso canal no YouTube. A Cris Pauliero está aqui esperando entrar o pessoal da Comissão de Registros Históricos, mas está mandando um abraço para você também, Farto. O Fernando, do site Conexão, um abraço, Fernando. Obrigado pela sua participação. Simval Freitas. E a Adriana Cândido, ela pergunta o seguinte, foge um pouquinho da questão das nossas... da questão das faixas, mas eu acho que é uma pergunta bem pertinente que pode deixar como gatilho para um próximo programa nosso. Bora lá. Como você avalia, Farto, a decisão do Senado que aprovou a volta das informações sobre o município e estado nas placas dos veículos? Nunca deveriam ter deixado de conter essas informações? Realmente é um problema sério no caso de infrações de trânsito, de atropelamento, até mesmo de assaltos. Você só sabe que é uma placa do Mercosul, mas não sabe de onde é o raio da placa. Bom, aí entra uma questão, vou dar uma pitadinha como cidadão. Alguém ganha com isso, né? Você tem que mudar a placa, né? Pois é. Então, são valores faraônicos, né? Você tem que trocar a placa porque mudou de cidade, ou porque, dependendo, mudou de proprietário. É um custo alto. Nunca deveria ter sido mudado isso, porque essa informação, até para fins de segurança pública, eu sou veterano da Polícia Militar. Quando dizia, o veículo acabou de ser subtraído ou se envolveu no acidente, placa de tal cidade, isso facilita demais a agilidade das viaturas de localizarem e até mesmo recuperarem esse veículo. Agora, quando isso foi removido, trouxe assim, uma dificuldade maior para os agentes de segurança pública e até mesmo para o motorista que, para memorizar a placa, agora é letra, número, letra, e isso gera um conflito tremendo, né? É claro, a tecnologia hoje, código de barras ou QR Code, isso tudo facilita para o equipamento registrar. Mas ela tem razão na observação que nunca deveria ter retirado essa tarjeta de identificação municipal. E a gente vai voltar a falar sobre isso oportunamente em um outro programa, por conta de uma situação que está ocorrendo em Marília, que é preocupante. Estão determinando a troca de placas convencionais pelas placas Mercosul de forma indiscriminada, mas a gente vai tratar sobre isso num próximo programa. A Cris mandou um abraço e que bom revê-lo, amigo Farto. Saudações, Cris, saudade de você também. O Simval sempre presente, Fernando, conectado com a gente. O Hélio Jeca também, parabéns, professor Farto. O Hélio sempre atento também. Um abraço a todo o pessoal da Câmara lá, onde a gente trabalha também. Também. Né? Merecem. Farto, muito obrigado por sua participação, pelas orientações e pela educação no trânsito que você nos ajuda a passar através do programa. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco, antes... Já que estamos falando de sinalização de trânsito, atenção motoristas, 8 novos radares vão entrar em operação em 2 rodovias na próxima segunda-feira. Serão 6 novos equipamentos na SP-294, a comandante João Ribeiro de Barros, entre Galha e Dracena. A gente já tem um monte de radares já funcionando nesse trecho, mas outros 6 vão entrar em operação na segunda-feira. Os outros 2 estão na SP-304, deputada Mauri Barroso de Souza, em Mineiros do Tietê, na região ali de Bauru. Os equipamentos vão iniciar a fiscalização após homologação do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, órgão responsável pela aplicação das multas. A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão. Segundo a coordenadora de segurança viária da concessionária Eixo SP, Viviane Rivelli de Carvalho, os equipamentos auxiliam na preservação da segurança do usuário por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida na rodovia. Então, para a gente encerrar esse assunto de trânsito, você que vai transitar aí por essas 2 rodovias, SP-294 e SP-304, fique atento porque a partir de segunda-feira, 6 novos radares em funcionamento. Agora sim, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos receber aqui José Luiz de Oliveira Lírio, que é arquiteto, que é representante da Comissão de Registros Históricos de Marília, que vai trazer aí informações a respeito da política de Marília nesses 95 anos comemorados no dia 4 de abril. Você pode participar também dessa entrevista com o Zé Luiz
Lírio, através do nosso WhatsApp 14991450881 ou através do nosso canal no YouTube, youtube.com/agora no interior. Nosso intervalo é bem rápido, 4 minutinhos e nós já estaremos de volta.